Barca de saída com 5 jogadores, Pedrão. O Mengão tá aceitando realmente a maior proposta da sua história? É isso mesmo, Pedrão? E o Oscar de la Cruz? Vamos falar sobre isso. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E há exatamente um ano atrás, o Flamengo era campeão da Copa Libertadores da América pela terceira vez na sua história. Aquele jogo maravilhoso, Felipe Luiz substituído, entra Ayrton Lucas faz o jogador, o Pedro Henrique, zagueiro da equipe do Atlético Paranaense, ser expulso, né? E aí abre um jogador a menos ali no finalzinho do primeiro tempo, Gabigol, Ribeiro, Rodinei, Gabigol, bola pro fundo do barbante, o Flamengo se sagrava tricampeão da América. Passa muito rápido, hein, rapaziada? Olha, vou contar um negócio pra vocês, só que aí, ao mesmo tempo, né, que a gente tem um ano dessa conquista, faz exatamente um ano hoje que o Flamengo não ganha um título. Nem Carioca, nem Supercopa, nem Recopa, nem Taça Guanabara, meus amigos. Então, já estamos nesse jejum de um ano sem título. Espero que na próxima temporada isso seja diferente, tendo em vista que nessa temporada ficou muito, mas muito difícil para alcançar a equipe do Botafogo. E ontem, rapaziada, muito bacana isso aqui, a equipe do West Ham da Inglaterra felicitou o Flamengo e todos os torcedores do Flamengo pelo Dia do Flamenguista. Eles postaram uma foto do Lucas Paquetá lá no perfil em português, né? Agora esses clubes da Europa têm perfis em português. Eles publicaram uma foto do Paquetá lá felicitando o Flamengo. Bem bacana isso aí, realmente, tá? Bem bacana, tá? E aí, meus amigos, o Flamengo hoje realizou mais uma atividade visando o confronto contra a equipe do Santos na próxima quarta-feira. A delegação rubro-negra embarca amanhã para Brasília, onde fará um treino no CT da equipe do Brasiliense antes do duelo contra a equipe paulista. Geralmente o Flamengo viaja um dia antes, mas dessa vez o Flamengo vai viajar 2 dias antes, vai aproveitar as instalações do CT do Brasiliense, vai treinar lá e na quarta-feira, como diria Mr. Jorge Jesus, é dia para correr, é dia de dar tudo de si pro Flamengo conseguir esses 3 pontos lá em Brasília, beleza, meus amigos? Ó, sob a orientação do Tite, ao que tudo indica, o Coluna do Flamengo publicou aqui, os focos nos treinamentos, tá, desses últimos dias foram para melhorar o sistema defensivo. Para o Tite, é inadmissível que uma equipe sua sofra 3 gols numa partida, ainda mais da forma que sofreu, né? A última vez que o Tite tinha levado 3 gols numa partida foi há 8, 7, 6 anos atrás, pelo que eu li aí. Ele não gostou muito dessa história, apesar de ser início de trabalho dele no Flamengo, que tudo indica, ele não gostou e treinou demais esses aspectos defensivos para que não ocorram novamente contra a equipe do Santos. Mas tem que atacar também para garantir os 3 pontos do Flamengo. Delegação rubro-negra embarca amanhã, né? A gente já comentou sobre essa situação. E o Santos, que é o próximo adversário do Flamengo, tem um péssimo aproveitamento como visitante no Campeonato Brasileiro. Em 14 jogos fora de casa, a equipe paulista acabou sendo derrotada 10 vezes. Então o Santos fora da Vila é uma equipe que tem um retrospecto muito ruim e o Flamengo precisa aproveitar isso, precisa somar os 3 pontos, assim como somou na Vila Belmiro, no confronto do primeiro turno, tá, gente? Então isso precisa acontecer, o Flamengo tem que ganhar esse jogo, precisa somar os 3 pontos, beleza? Até porque a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro já se mostra aí um pouco complicada, tá? O Santos não vence o Flamengo desde 2021, meus amigos. Nos últimos anos, o rubro-negro tem levado a melhor. Nos últimos 11 jogos entre as duas equipes, o Flamengo venceu 8 e perdeu apenas 2. São 20 gols marcados e 12 sofridos, meus amigos. Então o Flamengo vem atropelando a equipe do Santos nos últimos anos. Tomara que esse retrospecto continue para a gente somar os 3 pontos na próxima quarta-feira, beleza? A torcida do Flamengo já esgotou
todos os ingressos dos 5 setores do estádio Mané Garrincha. A venda para o público geral foi aberta na quinta-feira. No momento só tem ingressos disponíveis no setor superior leste e superior oeste. Os valores dos ingressos variam entre R$ 79 e R$ 298 reais. Jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. E ó, tem cria do Ninho do Urubu dando a volta por cima na Europa. Pois é, Reinier está sendo destaque da equipe do Frosinone, da Itália. O meio-campista ficou um período sem entrar nos gramados, pois não estava recebendo oportunidades. Porém, quando acionado pelo técnico do time italiano, Reinier mostrou seu belo talento. Na sua estreia, o cria balançou as redes. Já nesse domingo, diante da equipe do Cagliari, Reinier distribuiu 2 assistências. Esses são os números dele: 3 jogos, 1 gol, 2 assistências, né? Cada jogo ele tem uma participação direta em gol, né? Eu torço muito pela recuperação do Reinier lá no futebol europeu, né? Eu conheço o pai dele, seu Mauro Brasília, gente boa, que ele possa se recuperar lá. Muita gente especula a possibilidade do Reinier voltar ao Flamengo um dia, mas o foco dele tá lá na Europa e o foco dele é se recuperar lá. No momento não tem nenhuma negociação em curso entre Flamengo, Reinier e Flamengo, que ainda é jogador do Real Madrid, está emprestado à equipe do Frosinone da Itália. E se a gente for parar para pensar, o Odegaard, jogador que também foi contratado pelo Real Madrid, não deu muito certo lá no início. Depois ele foi de clube em clube, agora ele tá no Arsenal, tá muito bem no Arsenal. Se eu não me engano, a equipe do Arsenal é líder, tá? Da Premier League, tá? Tá em segundo colocado, né? Tá ali no G3, né? Tá em segundo colocado, à frente do Manchester City, atrás apenas da equipe do Tottenham. Então essas coisas acontecem geralmente no futebol europeu. Torço muito aí pelo cria do Flamengo. Galera, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, tá acontecendo uma partida muito importante para o Flamengo. O jogo é entre Atlético Paranaense e São Paulo. Nesse momento, o Flamengo está de fora do G4, porque o Grêmio venceu ontem o América Mineiro fora de casa por 4-3, ultrapassou o Flamengo, por mais que estejam empatados em pontos com o Flamengo, e o Flamengo tem um jogo a menos. O Flamengo vencendo o Santos já ultrapassa o Grêmio de novo, e o jogo a menos o Flamengo vai jogar mais para o final do campeonato contra a equipe do Red Bull Bragantino. No entanto, se o Atlético Paranaense conseguir mais um gol, o Atlético Paranaense vai passar o Flamengo e vai jogar o Flamengo para a 6ª colocação. O Atlético tem 49 pontos, ele vai a 52 pontos e o Flamengo vai ficar com 50, é claro, com um jogo a menos. Mas começa a acender aquele alerta. Ó, rapaziada, vamos correr porque a situação tá ficando feia. Tá ficando complicada. Vão melhorar isso aí, né? Aí vamos avançando aqui, tá? Flamengo mantém otimismo por renovação de contrato de Everton Ribeiro, meus amigos. Olha aí, tá? Tem essa situação toda, o Flamengo quer dar 1 ano, o Ribeiro 2 anos, o Flamengo já bateu o pé, falou que não vai dar, mas ao que tudo indica, de acordo com as conversas de bastidores ali, o Flamengo tá otimista por essa renovação do Everton Ribeiro, tá? Vamos torcer para que isso saia e eu já mais cedo, no vídeo mais cedo que eu posto às 5h30 da manhã, já expliquei para vocês que eu acho que a postura do Flamengo tá correta e é dessa forma que os clubes europeus, que o pessoal tanto exalta de profissionalismo, agem na Europa. Só você pegar o modelo, copiar e emular no Flamengo, o Flamengo tá coberto de razão nessa aí, na minha avaliação. O Flamengo quer renovar, mas tem uma discordância aí de tempo de contrato, que é natural. O Everton Ribeiro tem o direito de pedir o tempo de contrato que ele bem entender, tá? Lista de dispensas do Flamengo. Pois é, meus amigos, ó, o jornalista Alexander Vieira, ele que escreve lá pro Bola VIP, portal Bola VIP, ele traz uma lista de dispensa no Flamengo aqui, com pelo menos 5 jogadores. E são eles: Cleiton, zagueiro do Flamengo, Gabriel Noga, também zagueiro, Marcos Paulo, Igor Jesus e Verton. São jogadores nesse momento. O zagueiro Noga está se recuperando de uma contusão e o empréstimo será para dar rodagem ao jogador que passou
por uma lesão. Então o Flamengo planeja emprestar novamente o jogador, segundo informação do Alexander Vieira. Igor Jesus é o melhor desses avaliado, mas o acúmulo de peças no setor, tendo Pulgar, Thiago Maia, Alan e Vitor Hugo e outras peças, existe o receio de perderem tempo de formação do atleta. Olha, na minha avaliação, não se trata de um acúmulo de peças, tá? Até porque o Igor Jesus, para mim, é muito mais ali um primeiro volante, que pode ter um poder muito maior de marcação. O Alan, até o momento, não se provou no Flamengo. Tá lesionado, beleza, vai voltar. O Thiago Maia, sim, é um jogador consolidado no Flamengo. O Pulgar é um jogador consolidado no Flamengo. E o Vitor Hugo, na minha cabeça, é muito mais um meia do que exatamente um volante. Mas eu entendo, ao mesmo tempo, que os empresários do jogador, que o staff do jogador tem esse receio. Pô, ele vai ficar aqui no Flamengo, mas não vai ser utilizado? Tem essa situação também. Cleiton recebeu sondagens de clubes do exterior, o que pode resultar em propostas definitivas para 2024. Mas, do contrário, será emprestado, tá? Essa é a avaliação desses jogadores do Flamengo, a mesma coisa o Verto, a mesma coisa aí também o Marcos Paulo, são jogadores que estão ali no elenco do Flamengo e não são utilizados. Fora também o Davi Luiz, que tem a situação aí, né? Ele já tem uma renovação encaminhada com o Flamengo, mas ele já decidiu que vai permanecer. Existia a expectativa de que houvesse uma conversa para entrar em um bom senso, para ele sair, para ele ficar, mas o Davi Luiz já bateu o pé e já falou, não, vou cumprir meu contrato, Tite chegou, me animei, vou permanecer no Flamengo. Tem a situação aí também do Rodrigo Caio, que deve ser um jogador que realmente deva sair do Flamengo, entre outros atletas, Felipe Luiz, a mesma coisa. Então, ao todo, essa barca de saída do Flamengo tem Cleiton, Noga, Marcos Paulo, Igor Jesus, Verton, Davi Luiz, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, 8 jogadores, de 5 a 8 jogadores, pelo menos nesse momento, definindo a saída. Quer dizer, o Davi Luiz, né, como eu disse aqui, definiu ficar na equipe do Flamengo. Tem uma possibilidade do Santos aí também, né, porque o Bahia já demonstrou interesse, mas certo mesmo de praticamente sair são esses 5 nomes que eu comentei com vocês, apesar do Igor Jesus sequer não ter treinado com o Tite ainda. Então, o Igor Jesus, ele vai chegar ao CT do Urubu e ainda vai treinar a primeira vez com o Tite, porque ele tá lá nos Jogos Pan-Americanos, com a seleção brasileira sul-americana, tá ganhando rodagem nesse torneio, isso é bom também. Ah, Pedrão, mas é Pan-Americano, joga contra a Honduras, joga contra... É importante, aqui no Flamengo ele sequer estava jogando, tá jogando lá com a camisa da seleção brasileira, já conversou com o Tite certamente por videochamada, o próprio Tite comenta comenta no vídeo na Flá TV que os atletas que estavam na seleção ele conversou por videoconferência, o Pulgar, o De Arrascaeta, o Gerson, agora é o caso do Igor Jesus também. E cara, tá ganhando rodagem lá, quando ele voltar o Tite vai avaliar nos treinamentos, quem sabe possa ir. Não, quero esse jogador, não, esse não vai dar, vamos contratar outro. Sei que o Flamengo não pode ficar se livrando de volante igual fica se livrando, porque volante, na minha avaliação, é a posição mais importante do futebol hoje, tá? Galera, é o seguinte, a gente comentou aqui no vídeo de mais cedo, ou no vídeo no primeiro vídeo de ontem, não lembro, sobre a proposta da Globo de 1 bilhão e 100 milhões de reais pelos direitos de transmissão dos clubes da Libra, né, que formam a Libra. O que acontece? O contrato da televisão aberta com os times do futebol brasileiro vai acabar no final de 2024. Então já existem movimentações aí para fechar um novo contrato. Tem a Libra e tem a LFF, que é a Liga Forte do Futebol. O Flamengo faz parte da Libra, que conta com Bragantino, Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos e São Paulo. É uma confusão danada, uma hora um sai da Libra, vai para a Liga Forte, sai da Liga Forte, vai para a Libra. Tem clube que não está na Liga Forte nem na Libra, vai negociar os direitos de forma individual. Desses 1 bilhão e 100 milhões de reais que a gente havia comentado, 45% desse montante vai para Flamengo e Corinthians, 494 milhões de reais. Ou seja, 500 milhões de reais para Flamengo e Corinthians, dividindo entre Flamengo e Corinthians, o Flamengo ficaria com 247 milhões de reais. E ao que tudo indica,
o Flamengo, o Rodolfo Landim, está inclinado a aceitar essa proposta. Essa é a notícia atualizando essa situação, tá? É por um ano, tá? Se eu não me engano, é só pelos direitos de 2025 e 2026. Acho que aí um novo contrato, acho não, certamente um novo contrato deve ser negociado. E eu não acho uma proposta ruim não, apesar de reconhecer que dá para o Flamengo ganhar mais, tá? E isso aí engloba TV aberta, TV fechada e pay-per-view. São os 3 direitos, que são 3. O que passa normal na antena parabólica, né? O da TV fechada, que é considerado o Sport TV lá da Globo, e o pay-per-view, que é o Premier, tá? Com isso, o restante desse montante, 606 milhões de reais, são divididos entre os outros clubes. Palmeiras, Santos, São Paulo, Red Bull Bragantino, Grêmio, Atlético Mineiro e Bahia. Esses clubes da primeira divisão. Então, ao que tudo indica, o Flamengo deve aceitar essa proposta, que é uma das maiores propostas, tá, da história dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. É muita grana, meus amigos. Enfim, vamos ver o prosseguimento disso aí. Galera, vamos comentar aqui agora, tá? A gente comentou sobre alguns nomes aí com futuro indefinido no Flamengo, né? E agora, a gente, além dessa situação, tem alguns jogadores que também estão aparecendo na pauta rubro-negra de forma recorrente, né? Que é o nome do Nicolás de la Cruz e do Oscar. As negociações pelo Nicolás de la Cruz seguem, tá? O Flamengo pretende avançar mais ainda quando chegar próximo à janela de transferências, ali no final de novembro, início de dezembro, chegando janeiro ali, né? A janela abre em janeiro, mas em dezembro as situações já avançam para que o jogador chegue e pegue uma pré-temporada, né? Naturalmente. Tem a situação do Oscar aí também. Aliás, o Oscar foi campeão na China, tá, galera? Olha só, por falar no último, tô lendo a matéria aqui do Bola VIP, por falar no último mencionado, o Oscar, o domingo foi de muita comemoração para o ex-meia do Chelsea da seleção brasileira. Afinal, após empatar em 1-1 com a equipe do Shandong Taishan, o Xangai Port se sagrou campeão da Superliga Chinesa. Olha só que bacana. O Oscar, ao todo, contribuiu com 9 gols e 13 assistências em 29 jogos. Isso detém uma média de quase de uma participação em gol por partida. Então ele vem sendo, vem produzindo bem, né, para a equipe do Xangai Port. Além disso, aos 32 anos, esse foi o 13º título importante da carreira do meia. Posto isso, como o jogador é um desejo antigo do Flamengo, a chegada do Tite pode ser importante para a escolha do atleta, visto que eles já trabalharam juntos na seleção. Sobre uma eventual chegada do jogador, a torcida do Flamengo aí, pelo menos a maioria dos torcedores do Flamengo que eu vejo, quer muito, né, que o Oscar venha e vista, né, a camisa do Flamengo. Então ele foi campeão na China. Bola VIP traz essa situação que o Tite poderia estar ajudando nessa negociação. O Oscar, gente, ele tem um contrato aí com a equipe do Xangai Port, se eu não me engano, até novembro do ano que vem, tá aí exatamente, até o dia 30 de novembro de 2024 é o contrato do Oscar com o Xangai Port. A situação do De La Cruz é um pouco mais complicada no River Plate, mas o Flamengo vem tentando contornar juntamente ao agente do atleta. Tá aí, o De La Cruz tem contrato com o River até o dia 31/12 de 2025, valor de mercado 11 milhões de euros, mas o River quer muito mais que isso no jogador de 22 anos, o uruguaio, que é muito bom de bola e seria uma baita de uma contratação para a equipe do Flamengo. Vamos aguardar as próximas notícias. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, que é muito importante pra gente continuar crescendo aqui. Tamo juntão, saudações rubro-negras.